Quem está conosco aqui hoje é a doutora Fernanda Cruxelles, psicóloga, né? Atende no Núcleo Incentivar, aqui em Salvador. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o diagnóstico, né? Vamos iniciar falando das pessoas que receberam esse diagnóstico mais recentemente, né? E depois vamos falar também sobre as mudanças, os momentos, mesmo quem já tem um filho com diagnóstico de autismo há mais tempo, né? As coisas às vezes mudam nessa quarentena também, às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis, mais complicadas, ou mudança de medicamento, enfim, os desafios são muitos, né? E eu queria iniciar lhe cumprimentando e agradecendo por estar aqui mais uma vez conosco. Pedir que as pessoas mandem as perguntas pelo símbolo de interrogação, né, que está aí na parte de baixo da tela, e que convide outras pessoas por esse símbolo da asinha aí, né, do avião, que a partir daí vamos poder mostrar para outras pessoas que essa live está acontecendo e tirar muitas dúvidas. Boa tarde, doutora Fernanda. Obrigada a você, Léo, por mais uma vez me convidar para participar, né, de lives que são tão importantes, principalmente nesse momento em que estamos todos presos em casa, né, e uma rotina modificada e vivendo por momentos de muita incerteza, né, e a gente sabe o quanto isso traz de dificuldades em todos os processos da nossa vida, né? Não só de adaptação, mas de tudo que a gente, de mudança de rotina, de tudo que a gente estava habituado e de uma hora para outra se viu de pernas para o ar, né? Então, que eu possa contribuir um pouquinho aí, levando informações para as famílias, tirando dúvidas, a gente está aqui para isso. É para compartilhar o conhecimento e expandir cada vez mais, fazer com que as pessoas entendam, né, o que é que isso significa, de que maneira pode lidar melhor com todas essas situações. Pois é, eu quero começar lhe perguntando o seguinte: as pessoas reagem de formas diferentes, né, para diferentes situações, né? Existe alguma forma que você indique para o próprio... Vamos falar primeiro do médico, né? O médico que dá o Uhum. diagnóstico. Existe uma forma adequada de passar esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele deve vir sempre acompanhado de um acompanhamento psicológico para as famílias. Qual é a melhor forma? Tem gente que acha que é melhor dizer de vez, né? É. Chegar e dizer sem enrolar muito, né? Sem dizer, olha, é isso e o prognóstico é esse, o que você tem que fazer é isso. E tem gente que acha que essa notícia precisa ser dada de uma forma mais... Qual é o melhor caminho para Ó, passar a notícia repare, do diagnóstico? toda notícia ela tem que ser dada com muita cautela e cuidado, tá? Principalmente quando a gente fala de diagnóstico de qualquer patologia ou atraso de neurodesenvolvimento, qualquer diagnóstico que você vai dar para uma pessoa, você tem que entender que ali tem um indivíduo que tem expectativas, né? Nós somos pais e a gente sabe que quando a gente engravida, a gente já começa o processo de expectativas a partir daí, né, de como essa criança vai ser. Normalmente a gente faz projeções de como é que vai ser a entrada dessa criança na vida, o que que a gente espera que essa criança faça, de que forma ela se desenvolva. Então a gente tem que ir sempre com muito cuidado. A informação, ela tem que ser dada, né? Mas existem formas de você passar essa informação. Eu acho que o médico, principalmente, ele tem que lembrar do fator humano. Você está com uma pessoa ali na sua frente e você consegue ter um pouco de sensibilidade em perceber se aquele é um pai que está pronto para receber uma informação de uma forma mais dura, se é um pai que você precisa ter um pouco mais de cuidado naquela informação que você vai passar. Mas de pronto eu digo sempre o seguinte: receber um diagnóstico é difícil por natureza, né? A gente bem sabe, você enquanto pai de um autista, você sabe o quanto é difícil lidar com isso no dia a dia. Não é à toa que você luta tanto pela causa, né? A gente vive num mundo que é muito cruel nesse sentido. Então, assim, a gente melhorou, a gente evoluiu do ponto de vista de inclusão, mas a gente tem uma preocupação muito grande. Como é que eu vou lidar com as limitações? Que limitações são essas? Existem muito preconceito quando se vê em qualquer tipo de diagnóstico. Então, o médico ele tem um papel fundamental para colocar esses pais
no iniciozinho de uma caminhada, né? E aí a reação, na verdade, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Eu tenho mães que já vão pro médico com a certeza que querem a confirmação, porque dizem assim, olha, eu preciso saber o que é que ele tem, porque tem alguma coisa que está diferente, então eu preciso saber para poder dar encaminhamento, para cuidar dessa criança. E já tem pais que entram num outro processo, que é o processo da negação, né? Olha, eu não quero saber. Vai ser muito difícil lidar com uma criança diferente, vamos dizer assim, né? Diferente do que eu imaginei, diferente daquilo que eu desejei, muitas vezes. Então, esse pai entra num processo de negação de assim, eu não quero ouvir. Por mais cuidado que você tenha, por mais sensibilidade que você tenha na hora do passar essa informação, aquele pai ele vai se recusar a entender aquela informação que você está passando. Então, qual é o nosso papel enquanto profissionais nesse momento? É dar tempo mesmo para que essa pessoa entenda, ela absorva direitinho, ela filtre, né? Ela entenda principalmente o que é que significa aquele diagnóstico, quais são os principais sintomas, as causas, é entender mesmo o que é que aquilo significa, para que ele possa desenvolver as melhores estratégias para lidar no dia a dia com as consequências, digamos assim, né, do diagnóstico. Eu acho que começa pelo médico. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitos médicos que não visam muito essa questão da humanização na hora que vai dar uma informação. Uns que atiram de qualquer jeito para os pais, né? E outros que não, que são bastante cuidadosos. A gente não pode generalizar, mas a gente está falando de pessoas que também são diferentes e, assim, eles precisam, sim, trabalhar muito essa maneira de como colocar o diagnóstico, mas eles não podem deixar de dizer, porque aquele pai e aquela mãe, eles precisam encarar e incorporar o que é que eles vão vivenciar daí para frente. Entendi. Você acha que é adequado, por exemplo, eu nunca gostei muito de assistir filmes, por exemplo, né, com, sabe, sei lá, momentos de muita tristeza, que mostram muito o sofrimento da pessoa com autismo, né? Eu até converso com Priscila sobre isso, aí Priscila fala assim, ah, vamos ver tal filme, eu sei assim, mas como é esse filme? Esse filme é a realidade mesmo, ou é aquele romantismo de que é uma maravilha, que bacana, ou é aquele filme também que é tudo um terror? Eu não gosto, eu gosto de ver as coisas que se aproximam mais da realidade, né? Mas você acha que deixar de ver filmes que experimentam, por exemplo, o sofrimento, é uma Hum. forma de negar e se esconder um pouco da realidade? O que é que você indica sobre isso? Olha, falar sobre essa questão do assistir filmes, né? Por exemplo, vai muito de acordo no momento em que você está, né? Eu estou preparada para ver aquela realidade que o filme me traz. Então, por exemplo, você pega um pai que tem dificuldades em lidar com as limitações do filho, certo? Aí, de repente, você vê um filme onde você tem um caso bastante grave, onde a criança passa por um sofrimento absurdo. Você não está pronto para assistir aquilo. Aquilo vai dificultar o seu processo de aceitação, porque você não tem ferramentas ainda para lidar com aquilo que você está vendo, né? É como você falou, eu acho que você vai procurar sempre situações que vão se adequar à sua realidade. Porque a gente sabe que dentro do TEA, por exemplo, nenhum TEA é igual, né? Todos os pacientes eles vão ser diferentes. Então tem uns que são mais leves, tem outros que são mais graves. Dentro da própria gravidade, por exemplo, do diagnóstico, você tem perfis diferentes de pacientes. Então, quando você pega um filme que faz um retrato fechado, é aquele retrato quadradinho, isso nem sempre pode ser positivo, tá? Tudo que você vai procurar de informação, eu sempre digo assim, qual é o ponto mais importante para você lidar com um diagnóstico? É o que a gente chama de psicoeducação. Esse é o ponto-chave para você entender e para você desenvolver as ferramentas necessárias para lidar isso no seu dia a dia. Você precisa, primeiro, conhecer sobre o diagnóstico. E a gente sabe que a gente tem hoje ferramentas e acesso à informação de uma forma sem filtro. Se você jogar, eu digo aqui, Mister Google, Dr. Google tá aí e você joga do mesmo jeito que você tem informações que são super reais, que tem um embasamento científico, você tem informações que não têm nenhum embasamento. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Então, a gente primeiro precisa fazer a pessoa entender o que significa isso, o que é o TEA,
né? Quais são as principais características? O que é que leva, na verdade, a que seu filho esteja dentro do espectro? Porque quando você dá ferramentas para que ele entenda esse processo, principalmente assim, quais são as possibilidades, você vai, na verdade, eu digo assim, dando solo, né? É terreno que vai gerando maior segurança para aquele pai e para aquela mãe. Depois que você trabalha essa informação e que você dá informação de qualidade, porque a gente também precisa entender assim, até onde eu tenho que dar determinadas informações. Porque assim, quando você dá informação demais, você também vivencia muito um processo de ansiedade que não vale a pena. Você não sabe se aquilo vai acontecer, né? Então, assim, é muito importante que você entenda o processo de cada um. Aquele pai, o que que eu preciso falar para ele nesse momento? Olha, seu filho tem um atraso de no neurodesenvolvimento, seja na fala, seja na questão do comportamento social. Você precisa explicar a ele o que é que está lhe chamando a atenção. Mais importante, às vezes, do que o diagnóstico, do que você nomear em si aquela dificuldade da criança, é você dizer o que está acontecendo e propor uma intervenção. Porque, assim, no fundo, o diagnóstico ajuda a gente a nortear o tratamento, de que maneira a gente vai cuidar daquele paciente, quais são as estratégias que a gente vai usar para ele desenvolver tais aspectos, né? Então, assim, muito mais importante é que esse pai e essa mãe entendam o que que eles podem fazer para ajudar aquela criança. E não simplesmente enquadrar ela dentro de uma nomenclatura. Olha, seu filho é TEA, seu filho tem TDAH, seu filho tem transtorno psiquiátrico. Enfim, a gente precisa primeiro dar segurança àqueles pais para que eles entendam. Então, a gente psicoeduca eles dentro daquele transtorno, daquela patologia ou daquele atraso, enfim, daquele déficit. E depois você vai aos poucos entendendo o que é que significa para ele ter um filho naquela condição. Porque aí a gente sabe que varia muito, né, Léo? Com certeza. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, né, que o caso clássico do autismo, né, especificamente falando, como o autismo é um transtorno que não tem diagnóstico, né, por exame de sangue ou por exame de imagem, né, o diagnóstico ele é clínico, né, e nós somos educados e temos uma cultura, né, de aguardar o resultado do exame para ter o Sim. diagnóstico. Isso traz uma busca muito angustiante, né, por esse rótulo, porque fazendo uma comparação aqui, eu penso que a notícia da perda de um ente querido é muito pesada, né? Você fala assim, seu parente, um familiar, não vou falar de filho, um familiar seu morreu, mas é uma perda que você tem e que você tem um sofrimento a partir daquela notícia. Eu acho que eu, pelo menos, penso que o desaparecimento, né, quando você fica buscando, fulano sumiu, e aí começam as buscas. Ele estava no mar e aí sumiu, e você não acha o corpo. Enquanto você não tem aquela realização da notícia, é muito angustiante, traz muito sofrimento. E eu comparo isso com o autismo. O autismo, por não ter esse diagnóstico feito por um exame de sangue ou por um exame de imagem, o pai, a mãe, sempre no início fica negando um pouquinho e com a esperança de que não seja, não tem aquele diagnóstico. Então, da mesma forma que buscar esse diagnóstico e você ficar pulando de médico em médico, correndo atrás daquele diagnóstico, é um sofrimento muito grande, também receber o diagnóstico, de certo modo, é libertador, né? Porque você Sim. fala assim, pronto, já sei agora, meu filho tem autismo e agora eu vou enfrentar isso aí e correr Sim. atrás do tratamento. Então, é isso que se busca um pouco na psicologia, dar esse suporte, o que é que... Isso você me trouxe agora uma questão que é bem interessante, que a gente vê muito no consultório. Muitas vezes, assim, a gente vê ou uma mãe ou um pai extremamente angustiados porque percebe que o filho tem alguma diferença, que tem algum atraso, que não está dentro do que é esperado para aquela idade. E só ele, dentro daquela família, percebe essa dificuldade. Por alguma outra razão, seja por uma questão de negação, ou seja por falta de conhecimento, às vezes, do que é esperado, né, no desenvolvimento, o cônjuge, o outro parceiro não percebe
a mesma dificuldade, não compartilha, acha, não, você está inventando história, olha, você está vendo coisa onde não tem, né? E aí sim a gente percebe uma angústia muito grande de quem percebe que tem alguma coisa diferente, porque ele quer esse diagnóstico, ele quer entender que não é ele que está inventando nada no comportamento daquela criança, né? Aí sim se torna muito libertador, né? Olha, eu estou percebendo, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meu filho a progredir, a se desenvolver, mas ninguém percebe aquilo que eu consigo enxergar. Então você tem realmente essa sensação de que é libertador, de que você consegue, sabe, agora sim, a partir de agora do diagnóstico, eu vou conseguir fazer com que ele caminhe e vou ficar mais tranquilo, né? Eu digo, é um alívio. Olha, Uhum. eu não estou colocando nada em cima daquela criança. Mas você tem aqueles pais que realmente têm muita dificuldade. Porque aquilo que a gente começou falando, né? Existe uma expectativa. Ninguém espera ter um filho com dificuldades. Qualquer dificuldade que seja. Seja ela uma dificuldade física, seja ela uma dificuldade cognitiva, ou até emocional, a gente não espera isso, porque a gente sabe que isso traz muitos desafios. Isso não fala só da criança, né? Eu digo que para os pais é um desafio muito grande. Ser pai de uma criança atípica é desafiador. Você precisa se trabalhar, porque você tem que trabalhar as suas expectativas, você precisa trabalhar a sua forma de enxergar o mundo, né? E de repente enxergar aquela criança, você precisa trabalhar a família inteira, porque cada um tem uma perspectiva diferente. Né? Então, assim, a gente vê muito isso. E se assemelha, é um luto também, quando você fala da perda de alguém. Né? Perder uma expectativa nossa também faz com que a gente vivencie o processo de luto. E ele começa pela negação. E aí a gente tem as várias É, fases que vão se seguindo. Mas é um luto. deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Aline Ramos botou aqui, pergunta o telefone da AMA. O telefone da AMA é 3363-4463. Porém, nesse período, né, é, as atividades elas estão suspensas e estão ocorrendo somente no teleatendimento para os nossos assistidos. Né? Então, vocês não vão conseguir nesse período mesmo. Então, manda um e-mail, entra no site da AMA, pode mandar um e-mail que, na medida do possível, a gente vai respondendo. Sua colega aqui, ó, Tati Neiva, ela falou um pouco do que você está falando, né? Em relação assim, à idealização do filho perfeito, a negação do diagnóstico, crenças, tudo interfere. Porque é bem isso que você está dizendo, né? Quem que não tem um filho e idealiza que esse filho vai ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor psicólogo, o melhor tudo, independente do que ele for fazer, você quer que seu filho seja o melhor. Então, esse diagnóstico do autismo, né, em primeiro plano, ele traz uma ideia de que aquilo foi por água abaixo, aquele sonho foi por água abaixo. Então, existe, de fato, esse luto, né? E eu acho que o segredo, pelo menos para mim, eu busquei sempre mentalizar que, independente de prognóstico, independente de futuro, o que eu queria era que meu filho fosse feliz, né? Que ele seja feliz e vamos lá, vamos para frente. Pessoal, E eu é vou pedir ficar. para vocês colocarem as perguntas na caixinha de interrogação. Isso facilita muito, porque às vezes eu posso perder uma pergunta de você, uma pergunta sua. Então, tem uma caixinha de interrogação aí, coloca a pergunta na caixinha de interrogação que facilita para a gente bastante. Mas pode falar, doutor Fernando. Alguém colocou aí, na verdade, a perda do filho idealizado, né? É exatamente isso. A gente perde e a gente sofre em todos os sentidos, né? Agora também acontece, né, de você não viver aquela perda. Tudo Que é o vai que Mila está depender. falando ali, ó. E isso é o que Mila está falando. Você não necessariamente vai vivenciar um luto se você não tiver uma expectativa. A gente só sofre por aquilo que a gente perde. Né? A gente não perde por algo que não é importante para a gente ou que a gente não colocou como uma meta, digamos assim, um objetivo. Se você não perdeu, você não vai sofrer, né? Mas a grande maioria idealiza esse filho e acaba sendo realmente mais difícil de Que lidar. é uma perda. É uma perda. Que a idealização que a maioria projeta é uma perda. Tem gente que lida melhor com essa perda, dizer, não, tudo bem, era o que eu queria? Não. Se você me perguntar hoje, Leonardo, você troca o seu filho autista de 15 anos por qualquer outro? Não, de jeito nenhum. Mas se você me perguntar, Léo, se você pudesse escolher, você teria, lá atrás, né, se você pudesse voltar Uhum. no tempo e dizer assim, você
queria que seu filho nascesse autista? Não. Não vou ser Sim. hipócrita e dizer não, por quê? Porque eu passei por muita dificuldade, e ele também, sobretudo, eu penso muito mais nele do que em mim, quando eu digo isso, né? Mas eu não troco meu filho É, por nenhum neurotípico, de jeito nenhum. é Mas isso aí, escolher o sabe, Léo? autismo é difícil. Eu acho que ninguém escolhe uma situação de dificuldade, tá? Ninguém escolhe ter um filho atípico, porque é isso que a gente vê muito no consultório. Qual é a grande preocupação dos pais? O que que vai ser de meu filho? Que tipo de autonomia ele vai ter? Será que ele vai ser uma criança que vai conseguir se alfabetizar? Será que é uma criança que vai conseguir ter uma profissão? Será que é uma criança que vai conseguir ter família, traçar objetivos maiores e concluir esses objetivos, né? Então a gente se preocupa muito e o que o pai e o que a gente vê muito no consultório é isso aí. O que que acontece? E se eu morrer? Quem vai cuidar de meu filho? Porque a gente sabe que é uma realidade difícil. Você bem sabe dos desafios que você passou, é como você mesmo colocou, né? A gente encontra, vocês encontram obstáculos pelo meio do caminho que precisam ser elaborados com calma, com tranquilidade. São limites que aquela criança vai ter de alguma forma. Então, assim, e se acontece alguma coisa comigo, quem vai assumir essa responsabilidade? Porque não é fácil, né? Não só a questão de um investimento financeiro, vamos dizer, porque você precisa ter um investimento financeiro para essas crianças, mas também um investimento pessoal. Aquilo que você coloca de vontade, de desejo de fazer com que aquela criança evolua. Então a gente percebe assim um medo muito grande nos pais também nesse sentido. Quando a gente tem famílias com mais de um filho, por exemplo, tá, meu filho ainda é pequeno, o outro, né, digamos assim, que tem um filho que seja até aí o outro que não seja. Então, assim, como é que vai ser a educação dos dois? E se me faltar, como é que eu vou lidar com isso? Quem vai arcar com as consequências do desenvolvimento atípico? Então, assim, são muitas questões, muitas incertezas que permeiam a cabeça deles, que a gente sabe que isso traz angústia, isso traz ansiedade. Não tem como não trazer. Nós vivemos de segurança. O que que a gente quer? O que que a gente busca na vida? Segurança emocional. Se a gente tem um equilíbrio emocional, a gente consegue vencer os desafios. Agora, se eu sou extremamente insegura, vivencio uma ansiedade de antecipação, porque eu não sei o que que vai acontecer amanhã, né? Então, se eu vou antecipando o que que pode acontecer, eu não consigo lidar com o Na que eu tenho verdade, hoje. na verdade, Fernanda, você tocou na maior ferida, que é o que eu acho, que pelo menos eu penso assim, seja a maior ferida, né, dos pais de pessoas com autismo. Eu acho que toda mãe, todo pai que tem um filho com autismo pensa no dia que eu morrer, o que é que vai acontecer? Principalmente os pais de filhos com autismo severo, né, que não têm uma Sim, autonomia. Por exemplo, meu filho ele não fala, né, ele é averbal, ele é uma pessoa que precisa de suporte. E as pessoas que convivem com meu filho sou eu, minha esposa e minha mãe. Pela ordem natural da vida, minha mãe, eu e minha esposa vamos antes dele, porque o autismo não tem nada, nenhuma característica física que vá abreviar a expectativa de vida dele. Então, por exemplo, no nosso caso, ter um segundo filho depois de 10 anos, né, foi um dilema muito grande. Por quê? Porque eu estava tendo um outro filho, aí eu tenho que pensar em diversos conflitos. Primeiro conflito, não projetar um novo ser humano colocando nas costas dele uma missão, certo? sim. Colocando nas costas dele, na história de vida dele, já dizer assim, ó, você já vai nascer com uma obrigação, que é cuidar de seu irmão. Segundo ponto, cada vez mais as pesquisas elas demonstram que o autismo é genético, né? Grande parte, mais de 80%, na última pesquisa que saiu sobre o autismo. E aí o risco de eu não deixar nem não só, mas dois dependentes a partir do momento. E aí vem muito do que Tati falou ali, que os pais de pessoas com autismo não têm o direito de morrer, que foi o que uma Não. mãe disse para ela no consultório. Então isso é um conflito muito angustiante. Por quê? Porque você fica sem saída. A verdade é essa, né? Você não sabe Perfeito. como é que vai ser aquele menino ali que vai nascer. Se ele pode nascer com um temperamento que ele não goste do irmão. E aí? Quantos casos nós temos aí de famílias que os irmãos se odeiam, não é? Perfeito.
É isso aí, Léo. E não é justo, não é justo com essa criança você depositar nela toda uma responsabilidade que não pertence a ela, né? Exatamente. É, às vezes a gente ouve muito assim, ah, mas é irmão, o irmão tem por obrigação. Não, não tem por obrigação. Pelo conceito de família, a gente percebe que existe uma tendência, principalmente na nossa cultura, do irmão absorver essa responsabilidade. Né? Mas na verdade não é justo com essa criança que também tem uma vida limitada porque ele tem um irmão com algum tipo de atraso, né, de deficiência, seja ela qual for. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu digo que, assim, a coisa mais importante nesse processo todo é que eu não acho, e eu acredito que toda família precisa desse suporte psicológico, né? A família, ela precisa ser trabalhada como um todo. O pai, a mãe, para que vocês entendam os limites que vocês também têm. E é muito difícil pensar sobre isso. A gente não pode antecipar, olha, tá, eu posso morrer a qualquer minuto. A gente não tem, a única resposta que a gente não sabe é qual é o dia que a gente vai morrer. A gente sabe que vai acontecer em algum É, momento, mas a gente não sabe quando. Graças a Deus a gente não sabe, porque você já pensou em imaginar aquele reloginho de contagem regressiva, você vivendo, querendo, ia ser insuportável, a gente não ia dar conta de sustentar isso. Então, assim, a gente precisa se trabalhar para entender que nós temos limitações, para entender que vai ser difícil, mas essa criança vai ter uma história também que tem coisas que fogem ao nosso controle. Essa é a maior dificuldade. Aceitar que tem coisas que fogem ao nosso controle e que talvez a gente não consiga deixar tudo tão amarradinho, tão redondinho, para quando a gente não estiver mais. Então a só gente tem que fazendo. fazer. Pode falar. Não, pode completar. É, a gente precisa, na verdade, conhecer os nossos limites e trabalhar. Então, assim, a família toda precisa ser amparada nesse processo. A família, eu digo, não, não existe você trabalhar com crianças TEA sem trabalhar a família. Não tem É, como. só complementando a informação que eu falei aqui dos 80% do genética, porque a revisão sistemática que saiu agora, acabou de sair, Uhum, fala dos isso, 80% de genética pura. Aí tem ainda 16% que é da genética, da transformação do próprio indivíduo, que ele não está herdando nem do pai nem da mãe, é dele, da construção dele, e só 3%, 3, alguma coisa de causas ambientais. isso Então, aí. que aí vai falar de voo para o ato de sódio, uma série de situações. Então, assim, realmente é um índice muito grande. E aí, por exemplo, o doutor Carlos Gadia já veio aqui falar com a gente e ele falou, né, a maioria esmagadora das crianças que nascem, nada do que você tenha feito antes, né, durante a gestação, antes do nascimento, e impedido ela ser autista. Né? Isso A gente aí. vai ter que fazer a intervenção dali para frente para ver o que, é que vai acontecer com o prognóstico. Mas Isso. Ah, eu vai vou lá. até fazer um adendo do que você colocou, e isso é importante, porque assim, a gente vê muito também, né, pais carregados de culpa no consultório. O que foi que eu fiz Exatamente. durante a gestação? Será que eu não fiz tudo que me indicaram? Será que eu não cumpri com tudo direitinho? Tomei os cuidados necessários para que a criança nascesse desse jeito? Então ainda tem essa questão também que é muito importante de ser trabalhada, né? A culpa. Vou botar uma pergunta aqui de Alba, que fala assim: como lidar com o diagnóstico deste filho diante da família, onde a maioria tem pouco entendimento? Porque a gente está falando da importância, né, da participação da família. Isso. Então, a gente precisa incluir essa família, tá? É, a gente precisa trazer um pouquinho essa família para perto. Conhecer quem são os membros que convivem com essa criança, porque assim, não adianta, eu sempre digo assim, não adianta a gente trabalhar a criança no consultório, a criança sai do consultório, vai para essa família onde não aceita o tratamento, onde não faz nenhum tipo de intervenção para dar continuidade àquilo que está sendo feito no consultório, seja por falta de aceitação, seja por falta de conhecimento. Então a gente precisa generalizar esse conhecimento. A família ela precisa entender qual é o diagnóstico da criança, qual é a gravidade desse diagnóstico, né? Quais são as principais características dessa criança, porque como eu falei, cada indivíduo é um indivíduo, não existem TEA igual, né? Tem outros componentes além do diagnóstico do TEA. Então você precisa trazer essa família para perto para incluir ela no processo de intervenção. Sem isso, a gente não consegue evoluir a criança. Por quê? Porque a gente trabalha aquele comportamento que a gente tem sessões de 45, 50 minutos com a criança, mesmo que você leve ele duas, três, quatro, todos que você leve todos os dias para o consultório, ele tem algum tipo de intervenção. Ele passa a maior parte do tempo com esta família. Então, a família ela precisa estar altamente por dentro e informada
para que ela possa saber lidar com aquela criança. Mas o que a gente percebe hoje, principalmente, eu digo assim, quem trabalha com TEA percebe cada vez mais o envolvimento dos pais. Eu digo que hoje vocês conversam de igual para igual, vocês hoje fazem cursos, pós-graduações, então assim, não tem como você também não saber. Eu digo assim, a gente dá mais trabalho para a gente, porque a gente tem que continuar estudando e continuar correndo atrás, não dá para ficar parado não, né? Mas eu acho isso legal, acho isso bacana. Mas o que fazer com essas informações todas? Aí você trabalha esse pai dentro daquelas informações que ele tem, organiza tudo direitinho, porque ele também precisa entender que tem coisas que ele vai conseguir fazer, tem coisas que é só a equipe terapêutica mesmo é que vai conseguir executar. Então, assim, é A Alba tá, informação. a Alba tá complementando ali, que ela fala, quando ela fala de família, ela tá falando do aspecto mais amplo, né? Dos Sim. tios, dos primos, todo mundo, porque a gente sabe que existe uma... eu costumo dizer, né, que o primeiro preconceito que a gente sofre é dentro da própria família, né? Não um preconceito direto, mas aquele Uhum. preconceito velado do aniversário que você sabe que não está chamando, não convida você, ou convida meio por obrigação, e dá graças a Deus quando você não leva aquele menino que acaba com o aniversário inteiro, que vai lá, que assopra a vela no aniversário, no lugar do aniversariante, que mete a mão no bolo, que come o doce antes do parabéns, que, enfim, que Uhum. bagunça, né? E aí, a pergunta é, como é que lida com isso? Porque do mesmo jeito que você tem um filho, né? Você conviveu com aquelas pessoas a vida inteira, né? Então, assim, você fica muito... o primeiro sentimento que você tem é decepção. Mas, poxa, Sim. sabe que é meu filho, sabe que não é porque que ele quer, que ele é assim. E aí, me conte aí. É muito difícil, Léo, é muito triste, é muito difícil essa situação, porque a gente sabe que acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse, né? A família, na verdade, assim, a gente tem que falar do ser humano, né? O ser humano, ele não está acostumado e ele não quer passar por situações difíceis. Então, se eu faço uma festa, o que que a gente vê? Ó, fiz uma festa linda e maravilhosa para meu filho, eu não quero aquele primo que vai vir para cá, que vai desorganizar, que vai chamar atenção, que vai me envergonhar, né? É muito duro isso, mas infelizmente aí a gente vai lidar com a questão de índole mesmo, de personalidade de cada um, né? Dentro das famílias. Você vai ter que saber que é uma realidade que vai se repetir, infelizmente. E eu acho que os pais, eles precisam se trabalhar muito nesse sentido, de que, assim, muitas vezes, ou até demais, venham dessas pessoas, em que a gente, teoricamente, deveria se apoiar, né, em ter como suporte social. Não tem muito. O que que a gente pode fazer? Levar informação. A gente leva a informação, a gente coloca para eles o que é necessário, né? Eu acho que o que acontece também muitas vezes em algumas famílias, e a gente vê isso muito em consultório também, é que o núcleo, aquele núcleozinho básico que convive com a criança, pai, mãe, irmãos, uma avó, sabem o que que acontece e às vezes a família esconde um pouco isso de outras pessoas, né? Porque tem vergonha, porque não querem lidar com as dificuldades, enfim. O que a gente fala é que a informação é nosso aliado nesse momento. A gente tem que levar essa informação o máximo possível para as pessoas, para elas entenderem o papel também que eles têm no desenvolvimento e na inclusão dessas nossas crianças, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração isso. É individual. É muito da história de cada um e daquilo que ele está disposto a lidar. Vai existir sempre um familiar, sempre não. Pode existir sempre um familiar que traga essa relação de não aceitação. Olha, eu não quero vivenciar isso. A gente vê isso muito em algumas escolas, por exemplo, que eu digo assim, se cria uma bolha naquela escola onde eu levo o meu filho, eu não quero que ele conviva com as diferenças porque eu quero o mundinho dele perfeito, né? É triste isso, é muito triste, mas infelizmente são coisas que ainda acontecem com bastante frequência. Então, a orientação que a gente faz é traz a família, se é um familiar importante na vida dessa criança, se convive, é trazer para perto, pede ajuda à equipe mesmo de terapeutas, porque a gente faz esse processo inclusivo e de psicoeducação no sentido de que eles entendam como é essa criança e do quão é importante ter pessoas que amparem e ajudem essa criança no seu desenvolvimento. Eu participei de uma live, eu não me lembro agora com quem foi, que a pessoa me perguntou assim, Leonardo,
E o que é que o que é que podemos fazer, né? Nós que temos um filho típico, né? E na escola do meu filho a gente percebe um preconceito com um aluno porque ele é autista. O que a gente percebe quando a escola não aceita, quando a escola não trabalha adequadamente? Eu disse, olha, a minha sugestão é a seguinte, é você fazer uma avaliação familiar. Se você quer que seu filho cresça alimentando esse ciclo de preconceito, se você quer que seu filho cresça sem conviver com todas as pessoas, sejam elas típicas, atípicas, sejam autista, não autista, aí ele está na escola certa. Se você quer isso, se você quer continuar com esse ciclo, você deixa ele na escola. Agora, se você, como mãe de uma criança típica, percebe esse preconceito, a forma que você tem de quebrar esse ciclo é chegar e tirar seu filho dessa escola. Porque essa escola ela vai estar dando continuidade para um ciclo perverso que existe, né? Então, eu acho que Isso. ninguém quer que seu filho cresça com preconceitos. Agora, é verdade também, certo, que de boca, né, na retórica, todo mundo quer acolher, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem um coração bom. Na hora do vamos ver, é que é mais difícil. Então, a pessoa que de coração quer isso, a atitude que ela tem que tomar é chegar na direção da escola, na coordenação da escola, e dizer assim, olha, vocês estão segregando esse aluno aqui porque ele é autista, e eu quero que meu filho conviva, porque ele é um Uhum. ser humano, a sociedade é feita justamente disso, das pessoas diferentes, né? Cada uma de uma forma. Então, vamos lá, eu quero que ele fique aqui, porque se vocês insistirem nisso, eu vou tirar meu filho. Então, quando a escola começa a perceber que ela está perdendo aluno, que ela está tendo esse tipo de... Aí eles começam a repensar, porque a lei existe, a lei é dura, mas o bolso, né, e a propaganda negativa, boca a boca, é muito pior, né? A Isso. gente sabe disso. Deixa eu botar aqui uma... Tem É. só uma colocação aqui de Linda Santana. Ela botou assim, trabalha em um centro especializado, os pais são ausentes, os filhos são cuidados geralmente massivamente pelas mães. Lá na AMA é a mesma coisa. A maioria, lá são 250 pessoas e eu digo a você que 85 a 90% dos assistidos são acompanhados de mais de perto pela mãe. Só que a gente está tentando mudar isso, certo? A gente precisa mudar inclusive, eu tenho uma live amanhã como convidado, que você, eu e outro pai, porque a gente precisa mudar isso, porque isso faz parte de um machismo, né? Um machismo que tem aí acompanhado por décadas e décadas e décadas nossa sociedade, e especialmente por conta dessa situação das mães, e às vezes a gente repetir tanto isso, que os pais que não querem fazer sua parte, o homem que não quer fazer sua parte, ele termina dizendo, isso é coisa de mulher, tá vendo? Tá vendo aí? Eu vou na reunião ali, só tem mulher. Então, é coisa de mulher isso aí. Então, eles acham a desculpa perfeita para não participar, né? Então, a gente Eu acho. precisa... Eu acho que a gente ainda tem muito caminho para andar, né, Léo? Eu acho que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? Eu acho que as coisas ainda precisam evoluir nesse sentido. O pai precisa entender que ele é tão importante quanto a mãe, né? Então, assim, a função do pai ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, assim, é muito cômodo deixar a responsabilidade para um só, né? Eu digo que o filho não é feito por uma pessoa só, são dois que fazem. Então, os dois têm a mesma responsabilidade. Exatamente. É dividir tarefas, é dividir responsabilidades, porque assim, é um peso muito grande, independente de um filho típico ou atípico, é um peso muito grande você ter que tomar todas as decisões que são referentes à vida daquela criança, né? Então a gente, enquanto sociedade, ainda precisa evoluir muito nesse sentido, porque assim, as pessoas são preconceituosas, as pessoas, infelizmente, ainda têm valores arcaicos, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa expandir ao máximo que a gente puder essas informações. Por isso que esse tipo de ação que você toma das lives, de tudo, né, é fundamental para que a gente leve o máximo de informação possível para que as pessoas entendam o que isso acontece, por que isso acontece, quais são as características, o que a gente pode fazer para ajudar, o potencial que essas crianças têm, né? E não ficar simplesmente num estereótipo de que uma criança autista
só faz estereotipia, como a gente vê muitas vezes naquelas brincadeiras sem graça, né, de rede social, enfim, de outros lugares também. Vou lhe pedir licença aqui, Fernanda, para botar uma Uhum, pergunta que não é uma pergunta direta do nosso tema, mas como o principal objetivo dessa página é trazer informação, né? Eu vou lhe pedir licença porque eu não consigo ver uma pergunta dessa aqui e ficar quieto. Olha só. A pergunta que tem aqui é de Fernanda, que ela faz assim: existem níveis de autismo? Qual a idade aconselhada a fazer o exame? Aí, respondendo a primeira pergunta, Fernanda, é a seguinte: existem sim níveis de autismo, classificados em leve, moderado e severo, ou alguns lugares grau 1, grau 2 e grau 3, né? E a idade aconselhada para fazer o exame, eu imagino que você esteja falando de exame, é o exame clínico, a avaliação clínica, porque como já dissemos aqui, não existe nenhum exame de sangue ou de imagem que detecte o autismo. Então, o primeiro passo é você percebendo que seu filho, né, ou a pessoa que você convive, ela não está nos marcos do desenvolvimento adequados. E aí eu gosto sempre, eu todo dia falo, de que vocês observem a caderneta de vacinação, porque lá tem os marcos do desenvolvimento, a idade que anda, que fala, que balbucia, que aponta, que dá tchau. Então, você percebendo que ele não está mais ou menos adequado nesse desenvolvimento, você deve procurar um neuropediatra ou um psiquiatra infantil para pedir o diagnóstico. Quanto antes você fizer melhor isso, quanto antes você fizer melhor, né, porque você vai iniciar o tratamento, se for o caso, né, de autismo, o mais cedo e o mais precoce possível. Quanto mais cedo, melhor. Tá bom? isso. Vou botar outra pergunta aqui para a doutora Fernanda, que é a seguinte. Pronto. Queria que você falasse disso aqui. Boa tarde. Parabéns. Obrigado pelos parabéns. E ela fala assim: os médicos ainda não dão muita credibilidade às observações. Qual o nível de angústia que você percebe no seu consultório, não só do médico descredibilizar o que o pai ou a mãe diz, mas dentro da própria família? Quantas mulheres você já recebeu lá são taxadas como loucas, que esse menino não tem nada e você está inventando coisa, e qual é o conselho que você dá para isso? A gente sabe que, assim, dentro do TEA, existem alguns profissionais que ainda também precisam se informar um pouco mais a respeito do que é o TEA, do que isso significa. A gente sabe que existe todo vamos dizer assim, um quantitativo, né, Léo, de profissionais que ainda precisam estudar um pouquinho mais o que é TEA para saber ler exatamente em que momento aquela criança está, se faz parte do espectro ou não. A coisa mais importante para a gente entender são os marcos, como o Léo colocou, tá? A gente só vai ter informação para levar para um médico se a gente entender o que é o desenvolvimento típico. Então, eu preciso saber e olhar a minha criança. Eu digo assim, não existe ninguém mais capacitado do que o pai e a mãe para perceber se aquela criança faz alguma coisa de diferente ou não. Ninguém conhece melhor o filho do que os próprios pais, tá? Que convivem, que estão ali no dia a dia, em todos os aspectos e em vários contextos diferentes. Então, assim, a gente precisa, na verdade, assim, se o profissional não está acreditando, é até uma pergunta difícil essa, assim, diz assim, o profissional, porque se você primeiro estabelece uma relação com aquele profissional que acompanha seu filho, né, que é uma relação de muita confiança. Então, assim, se você percebe que seu filho está com algum atraso e o profissional não está dando a devida importância, eu acho que cabe você pensar numa segunda opinião, Terceira, né? quarta. Terceira, quarta, eu acho que você precisa realmente buscar. E não é aquela coisa, eu quero encaixar meu filho de qualquer jeito dentro de um diagnóstico, não. Né? Eu acho que é importante você levar para aquele profissional que você se sinta amparado e confortável e seguro dentro do conhecimento que ele traz para você. Né? Então, assim, a família, às vezes, como eu coloquei até um pouquinho antes, às vezes a gente até entende que a família, assim, você está procurando cabelo em casca de ovo, não tem nada disso, você está maluca, você não tá vendo que você está botando problema onde não tem. A gente até entende, às vezes, que por falta de informação da família, eles façam esse tipo de comentário. Até porque, assim, lidar com essa questão de ter uma criança atípica em casa traz também uma mudança e uma reconfiguração dessa família. Então, às vezes, a família não está preparada para isso. Mas vocês precisam buscar sempre o profissional que são
que tenha uma relação bacana com vocês no sentido de segurança, de confiança e que vocês possam sim se sentir ouvidos, porque se você está me falando que você vai para um médico ou um psicólogo ou qualquer outro profissional e esse profissional não valida aquilo que está sendo colocado por você, tem alguma coisa aí nessa relação que não funciona. Entendi. O diagnóstico é muito sofrido, a gente está aqui falando sempre na perspectiva da família. Mas e as pessoas com autismo que percebem, né, a discriminação, o preconceito, né, porque a gente, como eu falei aqui, a gente está falando muito da perspectiva familiar, do que o pai, do que a mãe sofre, né, em relação ao diagnóstico, mas e o paciente? E ele, o seu paciente lá? Como é que vocês trabalham esse tipo de abordagem? O paciente tem que ser fortalecido, né? Independente de qualquer coisa, você precisa fortalecer o emocional daquele paciente. Por quê? Porque a gente não modifica as outras pessoas. A gente só consegue modificar aquilo que é nosso. A gente não muda ninguém. Então, assim, a gente convive em sociedade, existem padrões sociais em que a gente supõe que precisam ser cumpridos. Então, assim, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, mas a gente sabe que a gente ainda está muito atrasado nesse sentido. Então, você precisa se fortalecer, independente de qualquer coisa. Então, uma criança, um adolescente que percebe que tem dificuldades e com isso traz impactos na vida dele, você precisa trabalhar esse paciente diretamente, criar estratégias para que ele possa lidar com essas pessoas. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente não tem como tirar essa criança daqui e colocar num ambiente que seja perfeito. Não existe isso. Então, é sempre um processo de autofortalecimento, de automonitoramento emocional, é muito de equilíbrio mesmo emocional que a gente vai trabalhar no sujeito. Eu costumo falar o seguinte: quando você tem um autista que ele é verbal, né, que ele fala, você costuma evitar muitos comentários na frente daquela pessoa, né, seja ela criança, adolescente ou Uhum. adulto, porque você entende que ela está entendendo tudo que você está falando, porque ela Sim, fala, ela está ali verbalizando, tudo, então isso é muito comum. Mas quando você tem um autista não verbal, muitas pessoas usam a expectativa de que ele, já que ele não fala, ele também não entende. E terminam falando muitas coisas na frente, né? Principalmente pais. Eu acompanho muitas histórias, né? Ponta lá da AMA. E aí eu já vi diversas vezes, né? Diversas vezes a pessoa fala: esse menino, meu Deus do céu, esse menino não para, esse menino só me dá trabalho, esse menino isso tudo na frente daquele, do da autista, né? criança, né? Do adolescente, do infeliz, seja lá o que for. E a pessoa começa a falar aquilo e você percebe que aquela pessoa contínua está absorvendo tudo aquilo ali. Uhum. Então, existem muitos casos associados de autismo e de depressão. Existe uma incidência maior, na verdade, de transtornos psicológicos na adolescência e na vida adulta, né? Principalmente daquelas crianças que não foram acompanhadas desde muito cedo. Né? A gente sabe que existe sim. Quando você me traz essa situação de uma criança não verbal, é claro que fica tudo muito mais complicado. O fato de eu não conseguir falar não significa que eu não consigo entender. Entender. Né? E isso precisa ser muito bem compreendido pelas pessoas que convivem com essa pessoa. Porque, assim, tanto que a gente sabe que existem processos de aprendizagem de comunicação alternativa, né? Exatamente. Exatamente, porque a fala, ela não existe só a linguagem verbal, existe o restante também que acompanha a comunicação. A comunicação não é só a fala, tem muito mais, é muito mais complexo do que isso. Então, eu digo sempre, quando vem um paciente novo, por exemplo, o primeiro atendimento é sempre com os pais. Ah, mas eu tenho que levar uma criança pequena, às vezes a gente tem uma criança de 1 ano que está sendo trazida no consultório, não importa, eu não atendo num primeiro momento essa criança com os pais, porque eu preciso saber do histórico todo dessa criança. Eu preciso que essa família esmiúce tudo o que acontece, não só de rotina, mas das relações. E tem coisas que a gente não deve falar na frente das crianças, né? Então é tomar cuidado mesmo, porque assim,
aquilo vai minando a autoestima do sujeito. Se eu não consigo verbalizar, ó, para, eu não consigo lhe dar esse limite. Ó, eu não gosto quando você fala essas coisas, não. Pare por aí que você está me machucando. Quando eu não consigo verbalizar isso, eu vou absorvendo de tal forma que isso pode, sim, acabar com a minha autoestima. Né? E acabando com a minha autoestima, quem sou eu enquanto sujeito? O que eu me achar capaz de quê? Como é que eu vou me... Se eu não me respeito, se eu não acredito em mim, como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa nesse sentido? Então, assim, a gente precisa, assim, tomar muito cuidado com esse aspecto. De novo, não é porque a criança não fala que ela não entende, tá? Por mais que seu filho possa ter uma deficiência intelectual, ainda assim, você não deve falar, porque você não tem 100% de certeza que aquela criança não está entendendo aquilo que está sendo colocado. Então, tem que ter respeito por aquela criança, né? Se colocar no lugar. Se fosse comigo e eu ouvisse algo desse tipo, né? Então, é o respeito que você tem que ter. Mas essas crianças, elas precisam ser trabalhadas porque, assim, estatisticamente, a gente sabe que a incidência a prevalência pode ser maior. Eu sempre digo o seguinte, o padrão independente do que você acha, respeite a presença, né, daquela pessoa, porque pare para se colocar, se ela estiver entendendo o que você está dizendo, se ela merece, né, ouvir. Então, é basicamente isso. Não fale nada que possa diminuir a autoestima, né, ou que Isso. possa, né, causar sofrimento, causar dor. Doutora Fernanda atende, né, na Incentivar, né, eu vou botar aqui, Incentivar Núcleo. É isso que ela está fazendo, né? Isso. Incentivar Núcleo, não é isso? Núcleo incentivar. É incentivar Não, eu núcleo. falo O Instagram o Instagram. Pronto. incentivar núcleo. Ela atende no Incentivar, no Núcleo Incentivar. Então, vocês que quiserem, né, buscar o atendimento. Está tendo tá tendo teleatendimento na Incentivar e eu sei que está tendo alguns atendimentos, né, presenciais, com Isso. os cuidados. A gente já retomou alguns atendimentos presenciais, porque infelizmente tem crianças, né, com autismo mais moderado, severo, que a gente não tem como fazer, né, por telemonitoramento ou teleatendimento, a gente não tem benefícios nesse modelo, então a gente já começou. Essa semana, por conta dos decretos, a gente deu uma suspendida, respeitando, né, já que a gente viu que é uma semana Os feriados, né? mais um pouquinho, tá um Hoje é pouco São mais João. complicada. Hoje é São João, né, e amanhã é 2 de julho, pois é. Então, assim, a Pois é. gente já começou com todos os cuidados, dentro de todas as normas da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Eu né, com tô os vendo lá. cuidados. Eu digo que a gente vai mascarado, infelizmente, não é a forma como a gente gosta de receber os meninos, né? Eu digo de armadura, mas eu acho que nesse momento é importante. Mas a gente está a gente faz as duas modalidades, né? Tanto o presencial quanto o teleatendimento. Gente, deixa eu falar só uma coisa aqui. Algumas pessoas até criticaram algumas clínicas que voltaram a fazer atendimento presencial, dizendo que não deveriam fazer isso e tal. Eu conversei com algumas né, neuropediatras em relação a isso, e elas falaram da neuroplasticidade, né, Isso. que é essa riqueza que quanto mais cedo se faz a intervenção, melhor é a chance de uma qualidade de vida e tudo isso, certo? Mas falaram também sobre a importância de manter um atendimento regular, né, sem interrupção. Então, assim, é preciso que se entenda e se encare o autismo, certo, como uma necessidade médica. As crianças não vão para a clínica, certo, para recreação, não. É muito Isso. importante o trabalho que faz, né, que elas fazem lá. E, além disso, você pode evitar situações muito graves. A gente está falando de surtos psicóticos em alguns casos, né, de algumas Sim. pessoas. Então, assim, óbvio que as crianças que estão adaptadas e que conseguem fazer um teleatendimento, ou que conseguem diminuir carga horária, ou que conseguem até ficar sem atendimento, isso tudo supervisionado pelo médico e pelos terapeutas, bacana, beleza. Mas tem crianças, adolescentes e adultos que precisam, em função da sua saúde mental. Então eu Sim. perguntei para uma pessoa o seguinte: é para a gente interromper os atendimentos eletivos? A orientação é essa. Essa é a regra geral. Mas eu vou lhe perguntar, obviamente, sem fazer nenhum tipo de comparativo
entre o autismo e qualquer doença, mas eu lhe pergunto, uma pessoa que está fazendo hemodiálise, ela vai parar de fazer hemodiálise nesse período? Não, porque o rim dela vai parar. Então, isso é visual, você entende fácil. Uma pessoa que está fazendo quimioterapia porque tem câncer, ela vai parar? Não, é visual também. Você enxerga e fala assim, ela vai morrer. O câncer vai fazer com que as células se multipliquem. Muitas pessoas com autismo, elas precisam de uma intervenção mantida ali o tempo todo, sob riscos seríssimos de saúde. Isso. Então, mais uma vez, a gente entra na individualidade, né, do autismo. Cada pessoa com autismo é de uma forma e cada situação tem que ser encarada e vista com muita responsabilidade pelos profissionais de saúde que acompanham as pessoas. Não existe regra geral para autismo, tá bom? Então, antes de vocês Isso. criticarem as clínicas que estão fazendo esse trabalho, vocês devem aplaudir, porque eles estão se expondo também, certo? Para dar um atendimento de qualidade para essas pessoas. Nanda, Isso. 2 minutinhos aí para você dar seu recado final, falar sobre alguma coisa, jogue duro. Ô, Léo, eu queria agradecer mais uma vez de poder participar, né, desses momentos com você, momentos tão importantes de troca, né, com todo mundo que está aqui. Obrigada a vocês por terem participado, por terem contribuído. Eu acho que quem trabalha com TEA sabe o quão é importante essa discussão, né, da prática com a teoria. Enfim, eu acho que tudo se soma. A gente tem que estudar, a gente tem que estar presente. O autismo é um desafio, trabalhar com autismo é um desafio constante para a gente, né, como é para as famílias também. Então, assim, o que eu mais agradeço, eu digo assim, esse mundo azul me captou, né, eu digo, me raptou e eu hoje, na verdade, é uma causa que para mim é extremamente importante, não só porque eu trabalho com isso, mas porque realmente é fazer com que as pessoas entendam o que isso significa e acabem com essa questão do preconceito. A gente precisa melhorar a inclusão deles aí nesse mundão aí para que a gente possa crescer enquanto seres humanos mesmo, enquanto indivíduos. Então, eu só tenho a lhe Valeu. agradecer e estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Se vocês quiserem, como o Léo colocou, né, tem o perfil da clínica. Qualquer necessidade, dúvidas, questionamentos, a gente está à disposição. Eu estou à disposição para poder ajudar aí o máximo possível. Quem não assistiu desde o início à live, vou ter mais 20 segundos aqui, eu vou deixar no feed, né? E vou marcar lá o Instagram do Núcleo Incentivar, que é onde a doutora Fernanda atende. Agradecer a todo mundo que esteve aqui, só está faltando 13 segundos. Marlete, Alba, Ivertides, Adriele Moura, Thaís, como sempre aí, minha esposa Priscila, Fernanda, enfim. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente.